seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Bom dia. O que será que o Senhor vai fazer essa noite, essa manhã no nosso meio? Tem que desligar o cérebro da noite para ligar o cérebro da manhã. Glória a Deus. Eu estou com expectativas porque, irmãos, o dia Verbo da Vida de Missões, ele é feito para trazer a nossa memória, para não perdermos a essência do Ministério Verbo da Vida, e eu digo até a essência da Palavra de Deus. Amém? Se nós formos observar na Bíblia, quando fala a respeito de fé, quem tem fé aqui? Você crê? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Ele morreu e que ressuscitou? Você crê que Deus é bom? Então, o fundamento, o princípio da fé, a Bíblia chama como Abraão sendo o pai da fé, ou aquele que foi uma referência do primeiro que creu do tipo de fé que Deus tem, que é acreditar no que Deus diz, independente do que está vendo, sentindo, tocando, ou que as circunstâncias podem dizer. E se nós formos olhar para a vida de Abraão, Abraão foi um missionário, porque ele estava na sua casa, junto da sua parentela, experimentando do fruto do que o seu pai tinha construído. Então Deus se aproxima de Abraão e o chama. E lá em Gênesis, no capítulo 12, a partir do verso 1 até o verso 3, ele chama Abraão e diz para ele: olha, sai da tua casa, da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E Deus faz uma promessa para ele. Ele diz: olha, você vai ser uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Percebe o princípio se estabelecendo? Deus chama, alguém crê na palavra de Deus e obedece, Deus derrama a bênção sobre a sua vida, não somente para você ser abençoado, mas com um objetivo, para que todos os que tiverem contato com você possam ser abençoados através da sua vida. Esse é o princípio. Amém? E o próprio Deus, ele cumpre esse princípio, porque a Bíblia fala que Jesus, desde o princípio, estava com Deus. Ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas em João, no capítulo 1, no verso 14, vai dizer, no verso 12, vai dizer que verso 14, vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. A Bíblia conta que Jesus se despiu da sua glória e se fez humano como cada um de nós, ou seja, ele saiu da sua casa, saiu da sua parentela e veio para cá. Ele era uma bênção. A bênção do Senhor, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Mas ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para o quê? Alcançar pessoas, livrar os cativos da vista aos cegos, pôr os oprimidos em liberdade, para fazer os paralíticos andarem. Amém, irmãos? Então, Jesus veio, ele deixou o seu local e veio para um outro lugar, para que outras pessoas possam ser alcançadas e abençoadas através da vida dele. É o princípio do Evangelho. Então, Evangelho sem missões tem alguma coisa errada. Mas diga comigo: graças a Deus, porque eu faço parte de uma igreja missionária. Estamos dentro da visão. Amém, irmãos? E é interessante porque quando cada um desses obedece à palavra do Senhor, algo, ou alguém, ou ambientes, ou cidades, estados, nações são transformadas, são impactadas. Deus vai junto promovendo os prodígios, os sinais que seguem a pregação da palavra.
Deus começa a se mover para que outras pessoas sejam alcançadas. E quando nós entramos nesse fluxo da mesma fé, do mesmo princípio de ir e alcançar, do mesmo princípio de ser uma bênção, mas fazer com que outros sejam abençoados através da nossa vida, Deus se move através de nós e em nós. Por isso que a Bíblia fala que Ele é aquele que supre cada uma das nossas necessidades em glória por meio de Cristo Jesus. E se nós formos olhar para a igreja Verbo da Vida, ela nasceu dentro dessa visão missionária também. O nosso querido apóstolo Bud, depois de fazer o Rema em Tulsa, nos Estados Unidos, ouviu uma palavra do Senhor, um chamado, dizendo: olha, vai para o Brasil e ensina fé para o meu povo. Irmãos, ele conta que nem sabia onde era o Brasil no mapa, foi procurar lá, e então veio, porque ouviu uma palavra do Senhor. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de conviver por um período com o pastor Bud, eu graças a Deus pude, e quando ele chega aqui no Brasil e começando por São Paulo, depois vai para o Nordeste, enquanto estava em São Paulo, impactou vidas de pessoas ali. E essas pessoas impactadas, elas trouxeram dessa visão, dessa palavra, aqui para o Rio de Janeiro. E se nós formos falar de Rio de Janeiro, especificamente aqui em Campo Grande, o pastor Marcos também veio com uma visão missionária. Um homem que morava em São Paulo, estava à frente de uma igreja lá, e Deus o estimulou, ou apontou uma direção para que ele viesse para o Rio de Janeiro, para Campo Grande. E ele veio para cá, para esse lugar, onde aqui a igreja de criança era a casa dele, e onde é o hall ali era a garagem onde fazia as reuniões. E tinham cadeirinhas de plástico ali, e uma parede, e um púlpito. E eram onde estavam as reuniões. Então ele teve contato com o pastor Bud lá em São Paulo, e essa palavra chegou aqui no Rio de Janeiro, e a igreja aqui, que antes era uma outra denominação, se transformou em Igreja Verbo da Vida, em 98. E é interessante, irmãos, porque a palavra foi crescendo e foi avançando. Quando eu, por exemplo, fui atingido por essa palavra, através da vida do pastor Marcos aqui, nem era Verbo da Vida ainda. Eu estava começando a ser Verbo da Vida, mas ainda não tinha o pastor Bud chegado ainda aqui, efetivamente. E eu me lembro que quando o pastor Bud veio aqui pela primeira vez, a igreja era até a metade aqui, mais ou menos, e quando ele chegou e aquele homem entrou, irmãos, a atmosfera do ambiente foi transformada com a presença dele. E ele entrou e sentou assim na primeira cadeira, eu lembro como se fosse hoje, e eu fiquei olhando aquilo, e passou a ser uma referência de alguém que era simples, porém fervoroso nos princípios da palavra, inegociável. E eu vou dizer para vocês, eu tinha medo dele. Tinha. Por quê? Porque você não podia falar nada que fosse isso, que tivesse fora da palavra, que ele te repreendia na mesma hora e na frente de todo mundo. Não tem tempo ruim. Coisas do tipo que são jargões que a gente fala naturalmente. Estou morrendo de fome. Alguém caiu na asneira de falar isso perto dele certa vez. Estou morrendo de fome. Não, irmão, você está mentindo. Mentira não é de Deus. Você não está morrendo, você está vivo. Mas começou alguém que vive a palavra, que prega, que vive a palavra, que pronuncia e que guarda os princípios da palavra, não passa despercebido por onde estiver. Porque vai impactar a vida de pessoas, e a unção de Deus é atraída para a vida daquele que vive a palavra, que prega a palavra e que guarda os princípios dessa palavra. E a palavra é poderosa, irmãos, porque ela é luz. E aonde ela chega, aonde a palavra vivida e crida é pregada, ela chega para fazer a diferença, para abrir portas, para dissipar trevas, para curar enfermos, para libertar oprimidos, para trazer provisão, para trazer prosperidade, para mudar o ambiente.
Eu não sei quantos aqui se aproximaram ou tiveram um impacto em sua vida por Jesus depois de viver anos sem conhecer a palavra. Alguns nascem num lar cristão e é bênção, graças a Deus, mas não foi assim comigo. E eu acho que eu nem nunca compartilhei do que eu vou falar aqui, mas acho que é uma palavra oportuna para essa manhã. Quando eu tive o contato com Jesus, e quando eu falo de Jesus, eu falo da sua palavra e da manifestação dessa palavra. Irmãos, a minha família estava destruída. Minha mãe estava com câncer, meu padrasto estava internado numa clínica, como falo, psicológica, psiquiátrica. Ok? Nós tínhamos perdido tudo que construímos financeiramente. Eu tenho um irmão com diferença de 10 anos. E na minha cabeça, minha mãe ia morrer. Meu padrasto não estava em condições de assumir a família. E só tinha eu e meu irmão. E eu nem terminado o 2º grau ainda tinha. Ou seja, sem profissão, sem nada. E realmente se estabeleceu um medo. E, irmãos, aqueles que não têm a segurança de poder dizer, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aqueles que não têm uma rocha firme para se firmar, aqueles que não têm o socorro bem presente no momento da angústia, aquele que não tem dentro do coração uma palavra para clamar Pai, estão perdidos, desesperados, e nos momentos onde a pressão chega, não tem onde se segurar, não tem em quem confiar. E como a Bíblia mesmo diz, irmãos, não dá para a gente confiar ou se estribar no nosso entendimento e nem nas riquezas, porque essas coisas passam. Nós tínhamos uma condição financeira muito agradável e de repente tudo passou. E quando passa e vem as dificuldades, a saúde emocional e o entendimento muitas vezes também nos falta. É assim ou não é? E foi nesse tempo que a palavra do Senhor teve contato com a nossa família, e não foi de uma forma simples. Um missionário nos alcançou. Por isso, irmãos, que eu dou muito valor a pessoas que abraçam essa missão de alcançar outras pessoas. Porque num dia de trabalho da minha mãe, já aguardando, fazendo exames para tentar um tratamento cirúrgico, um missionário bateu na porta e perguntou se podia orar por ela. Ele colocou a mão no ombro e começou a orar. Alguém que nós nunca tínhamos visto, alguém que só se identificou como sendo alguém que veio trazer Jesus. Colocou a mão no ombro do mesmo lado onde estavam os tumores e orou dizendo: Pai, eu quero que esses caroços desapareçam. Não, eu não quero que melhore, eu quero que desapareçam. Passando alguns dias, nos últimos exames pré-operatórios, quando fez lá o exame de mamografia, o resultado foi cicatriz cirúrgica. Então, mesmo o primeiro contato que eu tive com essa palavra foi: Jesus cura. Jesus transforma. Então hoje, irmão, se alguém chegar aí e disser: olha, não, isso é coisa do antigo, isso é do Antigo Testamento, ou é da época bíblica, chegou tarde, porque eu sei que Jesus cura, eu sei que a palavra faz a diferença. Aleluia. E quando eu tive contato em primeiro lugar com essa palavra, irmãos, eu estou falando em primeira pessoa, porque eu estou dando um testemunho meu aqui, e eu creio que vai edificar a sua vida, tá bom? Não é para dizer que eu sou isso ou sou aquilo, é simplesmente algo que eu vivi, e eu acredito que pode alcançar a sua vida. Nós não vivemos de testemunhos, nós vivemos pela palavra, ela é a fonte da nossa vida, amém, irmãos? Mas eu estou ilustrando o que Deus fez na minha vida pela palavra, dentro de um contexto onde missionários, aqueles que recebem a palavra e obedecem, têm o poder de impactar a vida de pessoas, e a gente não sabe aonde isso vai chegar. E eu lembro que quando eu fui a um culto evangélico pela primeira vez,
Eu comecei a ouvir palavras e eu comecei a ouvir promessas. E eu falei, então se eu converter, eu posso falar com Deus e Ele vai me ouvir. Eu lembro da oração que eu fiz até hoje. E eu falei, Senhor, eu quero a minha família de volta. Só que a Bíblia fala que Deus faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. E eu tinha uma mãe, um pai e um irmão. Hoje eu continuo com a minha mãe, continuo com meu pai, continuo com meu irmão, mas eu tenho mais um irmão, mais uma irmã, mais um irmão, mais um irmão. Aleluia. E Deus tem me dado irmãos, irmãos e irmãos. Aleluia. Ei, a palavra que está em você, ela é poderosa para ganhar famílias. Oh, glória. Aleluia. É interessante que quando começamos aqui, era só aqui. E quando você tem contato com essa palavra, e a palavra transforma a sua vida, e você vê aquilo que era trevas se transformando em luz, aquilo que era impossível se tornando real, e você vê os frutos de crer numa promessa e numa verdade, e essa palavra começa a se transformar, e transformar a sua vida, e aquilo que não tinha passa a acontecer, aquilo que não era vem a ser, e você começa a entender, uau, eu posso crer nessa palavra, tem promessas aqui, e todas quantas são as promessas da palavra de Deus, Ele diz sim, Ele diz amém, para a glória de Deus por meu intermédio, e você crê nessa palavra, e Romanos diz, olha, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. E ele fala assim, com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E quando eu peguei essa palavra, eu falei, uau, a palavra é Jesus. Então você pega ela e começa a liberar a palavra, Jesus, crendo que ela é real no seu coração, ela chama a existência aquilo que não existe, como se já fosse. De forma, irmãos, que ser crente é tão bom, que você não é mais limitado pelas impossibilidades, não é mais limitado pelo impossível, porque nós somos o Deus do impossível, nós temos Ele. E o que todos olham e falam impossível, e você encontra uma promessa da palavra, você vai combater o impossível pela fé na palavra. Então quando libera uma palavra de fé, irmão, abra os seus olhos espirituais e entenda o que eu vou falar. O natural, ele depende do espiritual. Nada acontece naturalmente se não for gerado espiritualmente. A Bíblia ensina isso do início, a terra estava sem forma e vazia, mas Deus em espírito, Ele cria uma nova realidade e libera uma palavra, haja luz. E sabe o que acontece? O natural começa a se mover, os barulhos e tudo se encaixar para que a luz acontecesse e houve luz. Quando você libera uma palavra crendo, no espiritual você estabeleceu uma verdade. Crie, por isso falei. Nós somos assim, nós cremos e falamos. Então estabelecemos uma verdade ali. E aí comece a ouvir o barulho do natural se espremendo, se esticando, tendo que se moldar para que aconteça aquilo que espiritualmente foi estabelecido pela palavra. Uau! E de repente um laudo chega e diz, olha, não é possível. E aí você vai ver, mas o que a Bíblia diz? O que a palavra diz? Ela diz que Ele mesmo levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, que o castigo que me traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Então é essa verdade que vai ser liberada, porque o Senhor liberou a sua palavra e o sarou, livrou do que era mortal. Amém, irmãos? E quando aprendi essa palavra, eu creio que quando aprendemos essa palavra, temos o mesmo sentimento, a mesma sensação
não consigo conter isso para mim, tenho que propagar essa verdade. E aí você começa a querer que essa palavra esteja em todos os lugares. E eu lembro que era só aqui. E às vezes eu estava em outros bairros e começava a conversar com pessoas, e as pessoas começavam a contar as suas dificuldades, as suas tristezas, porque a boca fala do que está cheio o coração. E assim como pessoas vão se aproximar de nós murmurando e contando as suas derrotas, porque é isso que estão vivendo, é isso que as encheu, nós também podemos transbordar daquilo que nos encheu, daquilo que nos enche, a vida e a verdade. E aí começávamos a falar da palavra, e agora? Para onde enviar? Para que igreja mandar? Não tinha, só tinha Campo Grande. E é interessante porque as pessoas perguntavam, mas qual é a sua igreja? Verbo da Vida. Ah, é Batista? Não, é Verbo da Vida. Mas ninguém conhecia. Ninguém conhecia uma igreja no Rio de Janeiro. E aí, a palavra chega, mas a palavra não é estagnada, ela é viva e ela é eficaz. E ela é viva e eficaz. E ela é viva e eficaz. E a palavra começou a se propagar, ela começou a se espalhar. Hoje nós temos igrejas Verbo da Vida em muitos bairros do Rio de Janeiro. Hoje nós temos mais de 500 igrejas Verbo da Vida no mundo. De 1990 até 2025. É um período muito curto, irmãos. Imagina o que vai acontecer daqui a mais 20, 30, 50 anos. E além da igreja Verbo da Vida, nós temos o Rema, que era só uma unidade aqui, se espalhando em todos os estados e até fora do Brasil. E pessoas vão sendo impactadas com essa palavra e levam essa palavra para as suas denominações, iniciam denominações, e a mesma verdade vai se espalhando de forma que não dá mais para contar, não dá mais para conter, não dá mais para imaginar até onde essa palavra vai chegar. Porque uma pessoa ouviu a voz do Senhor, leva a minha palavra para o Brasil. Uma pessoa, e eu vou dizer para você sem sombra de dúvida, a nossa nação está sendo transformada e impactada por essa palavra. Aleluia. Irmãos, quando eu me converti, crente era feio, se veste mal e mora longe. Característica de crente. Calça de tergal, sandália havaiana e camisa de deputado. Mudou bastante. Hoje ser crente é um luxo. Ser crente do Verbo da Vida de Campo Grande, então, é mais luxo ainda. Brincadeira, gente. Mas a palavra chegou e ela avançou. E tem mais coisas para acontecer através da sua vida, através da minha vida. Então, quando nós nos envolvemos em liberar essa palavra, em soltar o verbo, pessoas, famílias vão sendo impactadas e transformadas. No nosso nicho, no nosso ambiente, nosso trabalho, escola, bairro, mas também tem aqueles que Deus levanta assim como foi com o pastor Bud, levanta com um nome de uma localização. Itália, Japão, África, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul. Eu não sei se isso acontece com você, mas pode ser que aqui na minha frente esteja alguém onde Deus já levantou no seu coração um nome de um lugar. Não, Deus não levantou nome nenhum até agora. Mas Deus já levantou pessoas nessa visão dessa igreja para ir para lugares. E enquanto nós não damos o nosso primeiro passo para ir para onde o Senhor te chamou, saindo muitas vezes da sua terra, da sua parentela, nós vamos semear na vida daqueles que já deram o primeiro passo na nossa frente. E quando você investe,
você está sustentando, você está agarrando a visão, mas também você está semeando no seu futuro. Semeando no seu futuro. Oh, glória. Aleluia. Deus é bom, irmãos? Deus é bom demais. Eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 10, no versículo 11, diz assim: porque porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés do que anunciam boas novas, ou boas notícias, ou o evangelho. Amém, irmãos? Tem pessoas aguardando boas notícias. Tem pessoas necessitando de boas novas. Mas como crerão se não tem alguém para pregar? E como pregarão se não forem enviados? Nós fazemos parte de uma igreja missionária. Temos uma visão apostólica e missionária. E isso, irmão, se você está ligado nesse corpo, isso começa a fazer parte do seu organismo. De forma que talvez você nem compreenda, mas dá uma sensação de que eu preciso investir em mais coisas, fazer mais coisas, avançar para criar mais coisas. Às vezes reflete até mesmo na nossa vida. Eu ouvi aqui o Pitzer falando a respeito do interagir. Irmãos, eu percebo investidores, empresários dessa igreja que tem um desejo assim: olha, eu quero abrir outra loja, eu quero abrir uma franquia, eu quero avançar para ali ou para lá. O que é isso? Isso é um reflexo do que já está dentro de você, de uma necessidade de expansão, de uma necessidade de avanço, porque dentro do seu coração, por fazer parte dessa visão, já tem expandindo um desejo de que outras pessoas tenham aquilo que você já tem. Amém, irmãos? Então eu tenho uma certeza: nada vai parar essa palavra, nada vai parar essa visão. Nós vamos avançar. Vai faltar bairro no Rio de Janeiro para ter igreja de Verbo da Vida. Vai ter bairro que vai ter 2, 3, 4. Nós vamos avançar. Nós vamos avançar para outros estados. Irmãos, nós já avançamos para Itaguaí. Nós estamos avançando para outros lugares. E vamos ainda mais até onde o Senhor nos impulsionar. Amém, queridos? Para fora do Brasil e para onde Deus te levantar. Então, eu quero essa manhã ter uma oportunidade de orar pela sua vida. Gostaria que você ficasse de pé. E eu vou orar por um despertar de propósito no seu coração. E só quem quiser isso, levante sua mão aí onde você está e nós vamos orar juntos, ok? Um despertar de propósito. Olha, eu estou aqui, eu tenho essa visão, essa palavra impactou a minha vida, mas eu ainda não sei exatamente o rumo, aquilo que Deus tem para que eu avance. Nós vamos orar por um despertar de propósito. E se prepare, fique atento. Fique atento em oração, fique atento no Espírito, porque Deus vai te trazer palavra. Ah, significa que todos aqui vão para algum lugar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas todos aqui vão ser despertados em liberar a palavra que já está no seu coração para atingir outras pessoas. Amém, aleluia. E se prepare, porque a Bíblia diz que prodígios, sinais e maravilhas seguem a pregação da palavra. Então, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos, eles vão ficar curados. Vocês vão expelir demônios. No ambiente onde você entrar, a provisão vai chegar junto. Ambientes pesados que
Você vai perceber, ao entrar em alguns ambientes, que contendas estão acontecendo ali. Alguns lugares com espíritos de miséria, de contenda, de confusão. Você vai perceber no seu espírito aquele ambiente. E então vai bastar uma palavra liberada para que a atmosfera mude no lugar que você chegar. Uma palavra, ela é viva e ela é eficaz. Ela é viva e ela é eficaz. Pai, eu te peço, sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui, que o teu Espírito que habita neles possa trazer sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação, para que eles possam ter o discernimento da profundidade, da largura, da altura, da dimensão daquilo que o Senhor tem para a vida de cada um, do propósito para o que foi alcançado, do chamado para que está sendo impulsionado, daquilo que o Senhor tem para fazer através da vida dele, através da vida dela, que há uma graça específica para ser feita, e que haja um descortinar e um desejo ardente de avançar e dar passos em direção ao comando do Senhor em espírito. Eu creio, Pai, no Senhor confirmando isso, firme certeza chegando, uma ousadia, uma intrepidez se levantando na autoridade do nome de Jesus, para cumprir o chamado e correr a carreira que foi proposta no nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, oh glória. Eu quero fazer mais um chamado aqui. Você que entrou com alguma dor no seu corpo, eu quero orar por você. Tem alguém aqui com alguma dor no seu corpo? Porque a Bíblia diz que o Senhor levou sobre si as dores e as enfermidades. Amém? O Senhor tem poder para secar caroço, para ajeitar coluna, para reorganizar hormônios, para tirar qualquer dor. Então, se você tem alguma dor no seu corpo, eu quero orar por você. Vem aqui à frente rapidinho. A Bíblia diz assim: imporão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Simples desse jeito. Ficarão curados. Ficarão curados. Ficarão curados. Eu vou impor as mãos sobre você e essa dor vai desaparecer instantaneamente no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ela é real, ela é genuína, ela é poderosa. No nome de Jesus. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.